Bom dia a todos vocês. Neste domingo, do dia 3 de maio de 2020. Para nós aqui, é um domingo aqui na Suíça, é um domingo que já começa a ser um domingo, podemos dizer assim, um dia especial, porque a partir da manhã, quase que de um modo geral, aquelas áreas de trabalho que estavam paralisadas por causa do Covid-19, já vão começar a trabalhar. A minha filha, por exemplo, não começa ainda amanhã, mas já no dia 11 de maio já começa, na outra semana. Então as coisas aqui já começam a voltar ao normal. E claro que nós ficamos alegres com isto, porque esta epidemia, esta pandemia, ela tem atingido praticamente todos os países do mundo e tem deixado as pessoas com medo. As pessoas têm estado um pouco apreensivas e graças a Deus as coisas vão começar a voltar ao normal aqui na Europa, aos pouquinhos. Claro que no Brasil a gente sabe que ainda não chegou o pico ainda da doença. A doença chegou lá mais tarde por causa também do clima, Nós estamos agora lá no Brasil no outono. E estamos agora na primavera aqui, entrando para o verão a partir de junho. Então, na época do calor, o vírus ele tem menos força, Eu quero aproveitar esta oportunidade, quero falar aqui sobre um tema muito importante da Palavra de Deus, porque eu quero começar alguma série de vídeos, uma série de vídeos sobre o Sermão da Montanha, porque é um relato muito importante da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele abrange 3 capítulos, dali do Evangelho de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, e apesar de 3 capítulos não parecer assim, ser muito, mas ele abrange uma gama muito grande de leis, E então se torna um assunto muito importante. Então eu quero começar a falar, mas antes de falar das bem-aventuranças, do homem como sal da terra e a luz do mundo, primeiro vamos falar sobre o papel de Jesus na interpretação da lei, da Torá, que os ensinos de Deus para o homem. É importante a gente falar sobre isso, para também nós conseguirmos ter uma visão mais alargada na hora de nós interpretarmos, o texto bíblico, na hora de lermos, na hora de analisarmos. Eu acredito que com isso se torna muito mais abrangente a nossa visão em relação ao texto bíblico. Quero ler então o versículo 17 do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus, E até inclusive quero ler aqui na Bíblia Judaica Completa e depois também estarei lendo na Bíblia de Jerusalém, uma versão católica. Por que eu estou lendo essas duas versões e não a versão corrente, entre os evangélicos, a Revista e Corrigida, a Revista Atualizada de Almeida? Eu quero ler nessas duas versões porque essas duas versões elas traduzem de forma diferente daquilo que traduz a versão Revista e Corrigida de Almeida e Atualizada de Almeida. E nós iremos falar sobre isso. Então diz assim a Bíblia Judaica Completa: não pensem que vim abolir a Torá ou os profetas. Não vim abolir, mas completar. Sim, é verdade. Digo a vocês, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iud ou um traço da Torá passará, não, até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Agora eu vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém, onde diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas,
Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i, uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Só até aqui. Mas é importante também eu ler aqui, eu tenho aqui a revista e revisada de Almeida, né? A corrigida fiel, que diz assim, o capítulo 5 e o verso 17 diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Aqui ele usa uma linguagem assim um pouco fora de uso, né, dos nossos dias, do nosso tempo, quando diz aqui abrogar, né, mas cumprir. O que acontece? Muitas pessoas, né, e alguns círculos teológicos usam esse termo aqui, cumprir, né, que Jesus ele veio cumprir toda a lei, para, neste caso, tirar, de um modo geral falando, a responsabilidade de nós, como servos de Deus e como cristãos, relacionado com a lei, porque Jesus cumpriu, então ele nos libertou do jugo da lei. Nesse caso, a lei ela já não tem mais força, porque nós estamos vivendo na dispensação da graça. E o que acontece? Na verdade, por isso que eu li essas duas traduções aqui, a Bíblia de Jerusalém e a Judaica Completa, porque eles traduzem diferente, porque é justamente isso que significa, né, no grego, né, no caso, o verbo plerô, né, e o substantivo pleroma, significa justamente isso. O caso aqui da Bíblia de Jerusalém, eles dizem assim, mas dar-lhe pleno cumprimento, quer dizer, cumprir de forma plena. E aqui, na Bíblia Judaica Completa, ele diz completar. Então, completar ou preencher, como traduz o reverendo Valdir Luz de Carvalho, na sua tradução interlinear, ele traduz por preencher. O que isso significa? Você tem um copo de água, né? E este copo ele está, podemos dizer assim, ao meio, ou até mesmo um pouquinho acima do meio de água. E você então pega este copo e você vai colocar ele embaixo da torneira, e este copo ele vai encher até ele derramar, né? Até a medida plena. Então, preencher significa isso, você pegar uma medida, né, que já existe uma medida, e você vai acrescentar sobre essa medida para que se torne, né, podemos dizer assim, uma plenitude. É mais ou menos isso o significado da palavra plerô. E o substantivo pleroma, né, que nós temos ali, por exemplo, em Colossenses 9, que também é uma forma de nós conseguirmos entender o que está escrito aqui no versículo 17. O substantivo pleroma ele tem a ver com... a gente pode até usar uma linguagem marítima, né? Falando do lastro do navio. O lastro do navio é aquela junção das duas cores que existe no casco do navio. Normalmente eles usam a cor, por exemplo, marrom e preta, ou cinza e marrom, né? Ou cinza e preta, assim por diante. Então aquela junção das duas cores ali é o pleroma, é o lastro. O que significa? O navio, para ele ter estabilidade na navegação, para não correr o risco, né, de afundar, ele não pode estar nem aquém e nem além dessa marca. Se ele estiver aquém, então a parte de fora da água fica muito alta e ele então fica instável, né? No caso de haver uma tempestade ou coisas assim,
ele pode, por causa dessa instabilidade, né, ele pode ir a pique. E se estiver muito além dessa marca, quer dizer, ele ultrapassar demais essa marca, então a parte que fica para fora da água, ela fica muito pequena, né? Então, com isto, né, o navio pode também afundar-se, pode ir a pique por causa disso. Então, o correto é seguir justamente essa marca, que é o limite, né, de carga do navio ou de cada navio. Então, o que acontece? Por que é importante nós dizermos isso? Porque, irmãos, veja só, alguns círculos teológicos, né, por causa justamente do termo plerona, ou do termo cumprir, que está aqui no versículo 17, então chega a dizer o seguinte: nós não temos mais responsabilidade com a lei, né? Porque, na verdade, Cristo ele veio cumprir a lei. Como a lei ela é impossível ao homem cumpri-la, né? Então Jesus ele veio, cumpriu toda a lei como homem perfeito. Logo, nós agora estamos vivendo na dispensação da graça, então não há uma responsabilidade direta nossa para com a lei, porque nós estamos vivendo na dispensação da graça. Em primeiro lugar, eu quero esclarecer uma coisa: Jesus, ele não cumpriu toda a lei, né? Isso é uma falácia, né? Porque o que acontece? Se a pessoa for estudar o Antigo Testamento de uma forma bem pormenorizada, ele vai entender que existe leis, né, ou classe de leis para determinadas classes de pessoas da sociedade. Por exemplo, existe leis relacionado à mulher, né, que a mulher ela tinha, podemos dizer assim, a responsabilidade direta para com essas leis que estavam relacionadas a ela. As leis relacionadas aos sacerdotes, né? Por exemplo, as leis relacionadas ao sumo sacerdote, só ele poderia entrar no Santo dos Santos, né? Uma vez por ano. Então veja, nenhum sacerdote poderia entrar. O sacerdote ele tinha o direito de entrar até o lugar santo, mas no Santo dos Santos só o sumo sacerdote. Então essa é uma lei específica relacionada aos sacerdotes, né? Então o sacerdote sabia que ele não poderia ultrapassar daquela parte para dentro do Santo dos Santos, porque se ele assim o fizesse, possivelmente ele iria pagar com a própria vida, era só o sumo sacerdote. Então vocês vejam que havia classes de leis, né? Os juízes, por exemplo, que eram as autoridades civis de Israel, tinham lei específica relacionada a eles. Quando eles iam julgar uma pessoa, né, fosse pego, por exemplo, em pecado, em transgressão contra a lei, ele não poderia aceitar aquela denúncia se não houvesse um mínimo de 2 ou 3 testemunhas. Então, vejam só que havia classes de leis e Jesus, ele cumpriu as leis relacionadas a ele como cidadão na comunidade a qual ele estava inserido. Por exemplo, vou dar aqui um exemplo para você. Se nós formos analisar a pessoa de João Batista e a pessoa de Jesus, né? João Batista, ele tinha, podemos dizer assim, a responsabilidade, né, de acordo com a pessoa ou a posição que ele ocupava na sociedade, né? Ela não quer dizer que o sacerdote ele era, podemos dizer assim, mais importante do que pessoas simples do povo. Não, diante de Deus nós somos todos iguais. Ele tinha responsabilidades maiores porque ele era, na verdade, um mediador entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, né? Ele mediava, era ele que oferecia o sacrifício, então a responsabilidade era maior. Havia uma responsabilidade maior, por isso um cuidado maior para com ele. A Bíblia diz que a quem muito se lhe é dado, muito também se lhe é cobrado. Mas a importância como servo de Deus ela é igual. Você, por exemplo, uma pessoa só por ele ser o ministro do evangelho, ele não pode se considerar maior do que o outro que
é um irmãozinho lá humilde que aceitou Jesus, está ali sentado no banco e todos os dias de culto está ali para adorar ao Senhor. Muitas vezes essa pessoa que está ali sentada no banco adorando ao Senhor, pode às vezes até acontecer de esta pessoa ser ainda muito mais fiel a Deus do que às vezes até a certos ministros. Então vocês vejam, Deus ele não faz acepção de pessoas. Em relação a Jesus e João Batista, por exemplo, havia uma responsabilidade maior de João Batista. Por quê? Porque João Batista, ele era sacerdote, apesar de que nós não encontramos relato de que ele exercia esse sacerdócio, né? Mas ele era sacerdote porque ele era filho de Zacarias, que era um sacerdote do Deus Altíssimo. Então, no caso, João Batista também, porque o sacerdote naquela época, ele era hereditário, ele era de pai para filho. E também ele era nazireu desde o ventre materno. Existia o nazireado, existia dois tipos de nazireado. Existia o nazireu, que ele era permanente, desde que você nascia até quando morria. Nós temos o caso de João Batista, temos o caso de Sansão, né? Que também foi o nazireado permanente. E tinha aquele voto voluntário de nazireado que a pessoa fazia, né? Por exemplo, para 3 meses, para 6 meses, para 1 ano. E quando terminasse o voto, ele ia, oferecer um sacrifício no templo, né? E agradecia a Deus por causa de ter cumprido o seu voto para com Deus. Em relação a João Batista era igual, ele era nazireu desde o ventre materno. Então, por exemplo, Jesus, quando ele chegava num lar, numa casa, né, de uma família, ele poderia tomar vinho. Aliás, e nós temos relatos, né, bíblicos nos evangelhos de que Jesus bebia vinho, né? Porque não sei se muitas pessoas às vezes não sabem, porque só estudam o Novo Testamento e muitas vezes acaba passando por cima desses pormenores, mas em todas as cerimônias, né, religiosas de judeus, né, em Israel, ainda hoje é assim, relacionado com as festas bíblicas, por exemplo, a Páscoa, né, relacionado à festa de Pentecostes e a tabernáculos e assim por diante. Em Israel existem muitas festas, todas elas o vinho está presente. No casamento, né, no chamado Kiddush, o vinho está presente. Então, Jesus, ele participou de festas em Israel. Quando ele esteve ali, por exemplo, em Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho, que muitos círculos religiosos, alguns círculos religiosos chegam até a dizer, né, que infelizmente é um absurdo, que o vinho que Jesus transformou não era um vinho inebriante, mas sim um vinho como se fosse um suco de uva, né? Não é isso que o texto diz. As pessoas tentam forçar, né, uma interpretação para dar uma aura de santidade, tipo assim, ó, Jesus ele era mais santo porque ele não bebia vinho. Não tem nada a ver com isso, né? Não é porque eu bebo vinho que eu sou menos santo do que aquele que não bebe. A questão está o seguinte, nós sabermos lidar com a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, ou em Deus, né? Então Jesus, por exemplo, ele ia num lar, participar de um almoço, de um jantar, e ali naquela mesa havia vinho e Jesus bebia daquele vinho. João Batista, por exemplo, já não poderia fazer uso do vinho, e nem tão pouco tocar em um morto, e nem tão pouco ter contato, por exemplo, com a uva, né? Essas eram as exigências da lei relacionada ao nazireado, porque ele era o nazireu. Então vocês vejam só que haviam classes, né, categorias de leis, né? Aliás, até inclusive nem todas as leis eram iguais, né? Você pode, quando você lê, por exemplo, ali, por exemplo, no livro de Gênesis, no capítulo 26 e verso 5, quando Deus ele começa a falar com Isaac, que estava prestes a peregrinar, né, para uma outra terra, e Deus então fala para Isaac não fazer aquilo, para ele continuar ali, né, em Israel, em Canaã, e Deus então ele dá testemunho de Abraão. Abraão já havia morrido, já havia passado para o Senhor, e Deus então fala assim, olha Isaac, porque Abraão, eu quero até ler, né,
é importante ler esse texto, porque vocês vão ver que ali, naquele texto, tem ali várias categorias de leis. E antes do Sinai. É muito importante você entender que eram ali cerca de 400 anos antes do Sinai, antes da chamada aliança sinaítica, né? Então, olha só, porque Abraão, o capítulo 26 de Gênesis, versículo 5, diz assim, ó, porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandato, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Então, vejam que há categorias de leis, né? Mitzvot, né? Mandamentos, rukotai, estatutos, e veterotai, né? Leis, né? As minhas leis. Então, você veja que há categorias diferentes de leis na palavra de Deus. E 400 anos antes da aliança sinaítica, do Sinai, Deus dá testemunho de que Abraão tinha guardado essas leis, né? E muitas vezes nós passamos por cima desses textos e nós não conseguimos, né, na verdade, absorver, porque primeiro por causa daquele chamado pensamento preconcebido. A gente aprendeu de uma forma e aquilo acaba cegando o nosso entendimento. E quando nós lemos algo que não está em conformidade com aquilo que nós aprendemos, a gente às vezes tende a passar por cima daquilo, porque a gente não entende, ou até porque às vezes não quer entender, né? A gente passa por cima. Então havia categorias diferentes de leis, né? E Jesus, ele obedeceu somente as leis que estavam destinadas a ele para guardar. Então isso é uma verdade, né, que aconteceu na palavra de Deus. Então nós vemos que, e depois o que acontece? Aqui no capítulo 5, se você for continuar lendo, você vai ver que Jesus começa aqui a dar testemunho podemos dizer assim, de que a lei era algo como se era uma aliança eterna, que Deus tinha colocado algo como testemunha de que a lei ela ia existir e ia ter que ser cumprida. Então diz assim, ó, ele diz assim, ó, porque eu vou ler aqui na Bíblia de Jerusalém, porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nem um só i ou uma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. O céu ainda não passou, né? E a terra também ainda não passou. Então diz, até que o céu e a terra passem. Quando nós vamos ler ali em Jeremias, é importante a gente analisar tudo isso, isso é muito importante. Ali em Jeremias, na questão da profecia da nova aliança, né? Ali Jeremias 31 diz assim, ó, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aí diz assim o versículo 34. Não, eu vou pular o 34 e vou ler o 35 para nós ganharmos tempo. Diz assim, você pode ler todo esse texto na sua casa. Assim, versículo 35, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas, o Senhor dos exércitos é o seu nome. Aí ele diz o versículo 36, se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Aí diz assim, assim diz o Senhor, disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. O que acontece? Eu não vou entrar aqui, né, porque se você prestar bem atenção, a nova aliança, que é a qual nós
gentios estamos inseridos, né? Aqueles que não é natural, né? Um judeu natural, nós são considerados gentios. A lei, ela foi dada para Israel. Você pode ver que ali diz uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel. Não está falando com os gentios ou com as nações. Né? Eu não vou entrar nessa questão agora, porque poderia até falar sobre isso num outro vídeo, porque não é este o nosso tema, né, de discussão neste momento. Mas só aí já surge algo que tem que, na verdade, chamar a nossa atenção. De que forma que nós entramos nessa nova aliança? Nós sabemos que é através de Jesus, não é verdade? Nós sabemos que é através de Jesus. Mas existe algo mais para nós explicarmos acerca disso. Numa outra oportunidade, se Deus assim me der saúde e graça, eu estarei falando sobre este tema. Então, o que acontece? Então, Deus ele coloca o céu e a terra como testemunha diante deles, tanto em relação à existência de Israel como povo, né? Quero dizer aqui para você que Israel ele é uma nação, como é que eu posso dizer? Não me vem, agora me foge da memória no caso, a palavra, né? Mas depois, se vier na memória, eu volto a falar. E aqui no versículo 19, né? No versículo 18, ele diz, olha, sim, é verdade, digo-vos, porém, até que os céus e a terra passem, nem mesmo um iudo ou um traço da Torá passará, não até que todas as coisas que precisam acontecer tenham ocorrido. Então, significa que a lei, a Torá de Deus, ela continua valendo, né? Ela continua valendo. Aí eu vou até, inclusive, apresentar aqui para você conseguir entender bem, eu vou aqui fazer uma analogia. Nós, antes de servirmos a Deus, nós éramos pecadores, pessoas que, de acordo com cada pessoa dentro da sua área, né, e no seu grau de maldade, fazíamos coisas terríveis. Que, segundo a palavra de Deus, nós merecíamos a morte, né? Ali em Romanos 6 e 23, Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte, né? Mas daí ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então vocês vejam que o salário do pecado é a morte. Então nós merecíamos a morte. O que acontece? Quando nós nos encontramos com Deus, quando aprouve a Ele se revelar a nós, né? Ele se revelou a nós e houve um quebrantamento de coração e nós então entendemos naquele momento que a gente precisava de um Salvador e que precisávamos do perdão dos nossos pecados. Ele então operou, né, a sua graça, perdoando os nossos pecados. O que ele fez ali naquele momento? E houve ali uma absolvição, houve uma justificação. É aquilo que Paulo diz ali no capítulo 5 de Romanos acerca da justificação pela fé em Jesus. Então nós, através da fé em Jesus, nós somos justificados. O que significa justificados? Tornados justos. Nós éramos injustos, né? Éramos pecadores, então fomos tornados justos. Agora vamos fazer aqui a analogia, para nós entendermos bem. Porque as pessoas às vezes pensam assim, a partir do momento que eu sou salvo, acabou, já tá, eu já sou um salvo. Não, ali começa um processo. A salvação, ela não é um fim em si mesmo, mas ela é um meio para se atingir o fim. E qual é este fim? E por fim, a vida eterna. Então, o fim é a vida eterna. Então, nós estamos numa caminhada aqui nesta terra, fazendo parte do reino de Deus, mas estamos sendo aperfeiçoados. Nós vamos a cada dia sendo aperfeiçoados pelo Senhor. As várias áreas das nossas vidas, né, que sofreram a influência do pecado, uns numa área, outros do outro. O outro é o assassinato, o outro é o roubo, o outro é a mentira, o outro é o adultério, né, o outro é a prostituição, e assim por diante. Cada qual na sua área vai sendo aperfeiçoado dia após dia pelo Senhor Deus, através da ação do Espírito Santo na sua vida, até chegar aquele dia que nós, na verdade, nos tornaremos, né, perfeitos diante de Deus.
Então vamos colocar aqui a imagem, por exemplo, de um homem que ele assassinou uma pessoa, assassinou, roubou, né? E até mesmo estrupou. Vamos supor que houve aqui um triplo delito. Ele roubou, ele estrupou e ele acabou também assassinando essa pessoa. E aí isso aconteceu nos Estados Unidos, né? Vamos falar assim, porque lá há estados americanos que é a pena de morte. Daí ele foi condenado e a condenação foi a pena de morte. Foi marcado o dia da execução da sentença. Isso é para você conseguir entender o que aconteceu conosco após o encontro com Jesus. Aí chega no dia da sentença, não sei se você já viu em filmes, lá nos Estados Unidos, ali no presídio, naquele lugar onde vai ser executada a sentença, existe uma sala ao lado, onde existe um telefone, que esse telefone, no dia da execução da sentença, ou no momento ali, até a sentença ser executada, tem uma pessoa destinada a atender esse telefone. São várias pessoas que estão ali nessa sala, e o único que pode revogar a sentença é o governador do estado. É ele o único que pode. Então vamos colocar a figura do governador como Jesus. E aí no momento de executar a sentença, o telefone toca, faltando ali 1 minuto, 2 minutos, o telefone toca, né? A pessoa atende e o governador diz assim: olha, abortem, né, a execução, porque eu justifico ele. Eu perdoo ele, eu justifico. Aí a pessoa, logo na hora, olha, aborta, não mata um homem. Aí o homem ele sai dali livre, justificado. E a pergunta é, ele sai dali livre, justificado, mas para continuar vivendo contra as regras e as leis daquela sociedade a qual ele está inserido, nesse caso os Estados Unidos, ou ele é justificado para sair dali, para andar de acordo com as regras e as leis deste país? Pergunta é esta. E aí agora vou dizer, ainda vou mais longe. O que vai acontecer com ele se ele, ao sair dali, voltar a cometer novamente os delitos que ele cometia no passado? O que vai acontecer com ele? Novamente ele será preso, será condenado, e será que o governador, nesse caso, falar a nível humano, será que o governador terá graça e piedade e misericórdia dele e dará o perdão para ele novamente? No nosso caso, nós sabemos que Jesus, na sua infinita misericórdia e graça, quando nós pecamos e há arrependimento e reconhecimento, ele perdoa. Então aí entra aquilo que Paulo falou lá em Gálatas, que as pessoas interpretam mal, que Jesus ele veio nos libertar da maldição da lei. O que acontece? Quando você transgride um mandamento, você passa a estar debaixo de maldição. Há uma sentença sobre você. Se você adultera, se você assassina, se você rouba, né? E assim por diante, os vários mandamentos que existem, as várias leis que existem, né? Ao transgredir, enquanto não houver arrependimento e reconhecimento de que você precisa de perdão, você está debaixo de um juízo. Ao estar debaixo de um juízo, o que vai acontecer? Quando você não comparecer perante Deus com arrependimento, se você morrer naquela condição, você será condenado. Você perderá, né, o direito à vida eterna. Então veja só que agora aqui entra uma questão. A obra de Deus ali na cruz, na pessoa de Jesus, ela foi tão abrangente que, veja só, quando uma pessoa ele assassina uma outra pessoa, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser preso e novamente ele vai comparecer perante um tribunal de justiça, não é assim que acontece? E ele vai ser novamente julgado por aquele delito. Veja só, a obra de Deus ali na cruz foi tamanha que nós, ao pecarmos, ao
ao transgredirmos o mandamento de Deus e havendo arrependimento, nós não precisamos comparecer perante um tribunal. O perdão de Deus, ele é imediato. Então você veja só que maravilha. O perdão, ele é imediato. Agora, é claro, né? Eu quero também aqui dar uma palavra, não é por causa disto que nós sabemos que Deus, ele nos perdoa. Quantas vezes nós pecarmos e havendo arrependimento e reconhecimento sincero no coração, eu estou falando de arrependimento sincero no coração, vai haver o perdão de Deus. Mas também não estou com isso encorajando você a sair pecando e a torto e direito. Você pode até pensar assim, mas então por causa disso, Deus, ele me perdoa, então não tem problema, né? Eu cometi um pecadinho aqui, outro pecadinho ali, e Deus, ele vai me perdoar. Não, se você fizer isso, né, de forma desafiadora, né, você desafiando a Deus, né, desafiando a graça, a misericórdia e o amor de Deus, você vai pagar um preço muito caro. O pecado nas nossas vidas, ele tem que ser, podemos dizer assim, de uma forma involuntária, como que num deslize. Por exemplo, você está indo com o seu carro, né, dirigindo o seu carro, de repente você está pensando no teu trabalho, ou pronto, em situações da vida, esqueceu-se que aqui no lugar que você está transitando, dirigindo, a velocidade estava limitada a 50. Você esqueceu-se. Por um breve fração de segundo ali, ou sei lá, um minuto, você esqueceu-se, e lá tinha um radar, e o radar pega você, e você vai pagar uma multa, porque você excedeu o limite de velocidade. O que isso foi de propósito? Você pegou o teu carro e passou ali, não, ali é um radar, eu vou passar ali a 70. É isso que aconteceu? Ninguém é louco para passar num radar sabendo que a velocidade está sendo limitada a 50, passar lá a 70. Só vai acontecer de você ser pego nesse radar. O que acontece? Se você for pego despercebido, né? Em relação à lei de Deus é a mesma coisa. Outra coisa, o radar, né, está lá, né? Mas nós temos o hábito, nós que dirigimos, né, temos o hábito de, às vezes, antes a gente sabe que não tem radar, a gente passa 60, 70, mas no momento onde está o radar, a gente diminui a velocidade. Em relação à lei de Deus, não é assim. Em relação à lei de Deus, nós devemos entender que há uma responsabilidade pessoal de nós para com elas. Então, o que eu quero dizer? Aquele homem, se ele voltar a transgredir novamente o assassinato, o estupro, né, e o roubo, ele vai voltar a ser condenado, vai para a cadeira elétrica e vai morrer. No nosso caso, nós sabemos que há uma esperança, e a nossa esperança, ela está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é importante nós entendermos isso, para nós entendermos que, veja só, o fato deste homem ter sido justificado não vai tirar a responsabilidade dele perante a lei. Então, em relação a nós é a mesma coisa. Não é porque Jesus nos justificou, não é porque Deus ele operou, ele manifestou a sua graça em nossas vidas, como diz ali, né, na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé, não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí as pessoas, tá vendo aí, ó? Não vem das obras, significa que se eu estiver obedecendo leis, então são obras. Não, você não vai obedecer leis para ser salvo. Aqui existe o que nós chamamos de pulo do gato. Aqui existe uma falsa compreensão. Você não obedece às leis para ser salvo. Você obedece às leis porque você já é salvo. O que acontece? A graça de Deus que se manifestou na minha vida, trazendo perdão de pecados, ela também vai se manifestar na minha vida através da ação do Espírito Santo em mim, para fazer com que esta lei venha a ser internalizada dentro do meu coração. Esse é o aspecto da nova aliança, né? Eu introduzirei, colocarei as minhas leis no vosso coração, na vossa mente e no vosso coração. Então veja só, Deus iria internalizar. Se você for ler, né, nós podemos ler o que diz ali em Hebreus, né? Diz ali a mesma coisa em Hebreus no capítulo 8, nós podemos ler, tem ali
capítulo 8, onde diz assim, olha, eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa, o capítulo 8, versículo 8, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no Sinai, em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquela minha aliança. Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Veja só, se você, às vezes as pessoas entram em confusão quando diz aqui, ó, não segundo, né? Quando diz aqui, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão direita. Então, como diz aqui, então as pessoas estão vendo aqui, ó, a lei dos sinais, não segundo a lei do Sinai. O que acontece? Vamos explicar aqui uma coisa para ficar bem fácil das pessoas entenderem. A lei do Sinai, ela estava prescrito o seguinte, uma pessoa, pode ver que havia, o que havia? Havia uma cidade, que era Jerusalém. Nessa cidade havia um templo, para que ali nesse templo, né, pudesse haver o quê? Sacrifícios. O nome de Deus estava ali naquele lugar, né? E havendo sacrifícios, havia o quê? Perdão de pecados. E toda pessoa que se dirigisse até aquele templo, ela poderia oferecer sacrifício? Não. Tinha que ser o sacerdote que ia oferecer o sacrifício. O papel da pessoa, se você for ler lá em Levítico, né? Eu posso até ler aqui rapidinho para você entender, né? É claro que esse não é o tema, mas vamos ler aqui rapidinho. Aqui, olha. Vamos ler sobre o sacrifício pelos pecados de qualquer pessoa. Então diz assim, ó, o capítulo 4 de Levítico, e o versículo 27 até o versículo 29, diz assim, ó, e se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor aquilo que não se deve fazer, e assim for culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, então trará pela sua oferta uma cabra sem defeito pelo seu pecado que cometeu, e porá a sua mão sobre a cabeça da oferta da expiação do pecado e a degolará no lugar do holocausto. Quem que degolava? O sacerdote. Então veja só, a pessoa trazia o animal, diz que tinha que ser sem defeito, aqui era a figura de Cristo, né? Por isso que Cristo ele se ofereceu a si mesmo e sem pecado. Então, este animal aqui, ele prefigurava Cristo. Então, veja só, trazia o animal sem defeito, a pessoa, então, no ato, antes de degolar o animal, a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal. O que que significa? Havia aqui tanto uma identificação como uma transferência. Veja só, o animal, ele era o que? Sem defeito, não era? E eu tinha pecado, então eu tinha defeito. Então, o que acontece? A pureza do animal passava para mim e a minha maldade passava para o animal. Havia uma transferência de culpa. Tá entendendo? Então, eu me identificava com o animal e o animal se identificava comigo. Então, aí logo, havendo a transferência de culpa, o animal, ao ser degolado, o sangue do animal, ele servia como propiciação pelos meus pecados. Era assim que acontecia na antiga aliança. Então, o que acontece? Na antiga aliança funcionava assim. Na nova aliança, Deus ele revoga, há uma revogação dessa lei do sacerdócio e dos sacrifícios. Pode ver que havia 5 tipos de leis de sacrifícios ou de ofertas na antiga aliança. Eu não vou falar sobre isso, mas se você prestar bem atenção ali do capítulo 1 até o capítulo 7 de Levítico, se você for ler na sua casa, você vai ver que havia pelo menos 5 tipos de sacrifício. Desses 5 sacrifícios, havia 2 que se cumprem integralmente na pessoa de Jesus, que é o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa.
esses dois se cumprem cabalmente na pessoa de Jesus. É claro que nós poderíamos falar do holocausto. Jesus, ele foi uma oferta plena a Deus, né, assim por diante. Mas o holocausto eu também posso ser uma oferta plena a Deus. Tá entendendo? Eu também posso me identificar com o sacrifício do holocausto sendo eu me dedicando plenamente ao Senhor. Eu também posso me identificar com o sacrifício pacífico, por exemplo, em que estava relacionado a uma oferta de comunhão, eu tendo comunhão com os meus irmãos, eu tendo muito, eu repartindo com aqueles que não têm nada, você está entendendo? Mas o sacrifício pelo pecado e o sacrifício pela culpa, não tem como eu me identificar com eles, porque eles se cumprem cabalmente na pessoa de Jesus. Não existe nada que eu venha fazer que vá, na verdade, fazer com que os meus pecados sejam perdoados. A única coisa que eu devo fazer é ser grato a Deus todos os dias enquanto eu viver aqui na terra. Amém, meus queridos irmãos? Então, que você possa ter esse entendimento. E se você for analisar, né, aqui no final do capítulo 8 de Hebreus, é justamente isso que ele diz aqui no final do capítulo 8, né? Apesar de não ser esse o tema, a gente vai um dia com certeza falar sobre isso. Diz assim, ó: dizendo nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. E as pessoas pegam esse versículo dizendo, tá vendo? A lei já não serve mais, ela já não vale mais. Não, se você for ler desde o capítulo 7 até o capítulo 10 de Hebreus, você lendo todo o contexto de uma forma assim, com muito cuidado, analisando todos os pontos, você vai entender que ele ali está falando do sacerdócio arônico e dos sacrifícios oferecidos no templo. É disso que está falando ali. Não está falando ali que eu agora posso matar, posso roubar. É claro que também na Nova Aliança, né, no Novo Testamento, está ali também, né, falando que contra o matar, contra o roubar e assim por diante. Mas daí as pessoas tendem a dizer assim, a minha responsabilidade é só com aquilo que está na Nova Aliança. Então, se não tiver aqui, não tem responsabilidade nenhuma. Se não estiver falando, você tem que fazer assim, não tem responsabilidade. Aí entra aquilo que eu digo de lei primária, né? E revelação primária e revelação progressiva. O que acontece? Ao conhecer a revelação progressiva, eu também devo procurar conhecer a revelação primária, porque normalmente, se, por exemplo, você quer conhecer sobre dízimo, você tem que ir lá na revelação primária. Se você, na Nova Aliança, você não vai ver especificamente falando sobre dízimo, de como eu devo fazer, qual é a minha responsabilidade, você não vai ver. Então, por causa disso, eu não vou dar dízimo na casa de Deus? Não, eu tenho que ir lá na revelação primária, capítulo 12 e capítulo 14 de Deuteronômio, e outros capítulos que existem, né, em Levítico também falando, e eu vou analisar esta revelação que está lá na revelação primária, e parte daquilo que está escrito vai servir para mim. Por que eu digo parte? Porque, na verdade, o dízimo e as ofertas elas eram dadas dentro de um contexto de templo. Não há hoje mais templo. Então, por isso, eu digo parte. Parte no sentido de que eu tenho que entender que hoje Deus é o provedor de todas as coisas, e ele sendo o provedor, eu sou dele o mordomo, e sendo dele o mordomo, eu vou ser grato a ele. Então, esse é o princípio da lei de Deus. Amém? Agora eu quero, já que falei sobre a questão do preencher, né, do completar, né, é isso que Jesus ele veio fazer. Em outras oportunidades eu irei falar sobre leis específicas que estão ali no Sermão da Montanha, né, o não matarás, o não adulterarás, a lei do divórcio, as leis indenizatórias, olho por olho e dente por dente, né, o amor ao próximo, a lei das ofertas e assim por diante. A gente vai falar sobre isso. E daí ali você vai conseguir ter uma mente mais alargada do que Jesus realmente veio fazer, né? Além claro, do perdoar os nossos pecados, do ele ser a propiciação pelos nossos pecados, ele também veio dar um pleno significado à lei de Deus. Agora eu quero falar com você sobre o que está ali em Colossenses 2,9. Vamos ler aqui o que está ali em Colossenses 2,9, para a gente conseguir terminar, né, este vídeo. Colossenses 2,9, que ali está o substantivo pleroma. Diz assim, Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, este plenitude aqui
É o pleroma, o substantivo pleroma. Então veja só, toda plenitude significa que Deus ele não é, podemos dizer assim, 50% homem e 50% Deus, como as pessoas dizem, né? 100%, habita nele toda a plenitude da divindade. Ele é o Filho de Deus, né? Ele representa, podemos dizer assim, a divindade de Deus de uma forma perfeita. Ele não representa só 50%, ele representa 100%, né? E outra coisa aqui nós vemos o verbo habitar, né? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós temos, na verdade, duas palavras no grego que podem denotar, né, habitar. Nós temos paraoikeu, que significa habitar temporariamente, né? É uma pessoa, por exemplo, que ele vai morar um certo tempo no hotel, 1 mês ou 2 meses, ou até mesmo 1 semana. Então o hotel está sendo a habitação dele, mas não de forma permanente, de forma temporária, né? E nós temos kaitoikeu, que é habitar permanentemente, quer dizer, você está habitando naquela casa, naquele lar, permanentemente, não está ali só 1 semana, só 1 mês, só 2 meses, está ali toda a tua vida. Então, justamente o que está aqui em Colossenses 2,9 é justamente esta palavra, kaitoikeu, que é habitar permanentemente. Então, em Cristo habita, né, permanentemente toda a plenitude da divindade. Então é por isso que ele tem autoridade em relação ao que nós chamamos de preencher aquilo que estava faltando, completar aquilo que estava faltando em relação à lei. Ele tem essa autoridade porque nele habita corporalmente. Veja só, é corporalmente. É o que está escrito aqui. Corporalmente, toda a plenitude da divindade de Deus. Então é importante nós entendermos que Jesus, ele tem pleno poder e plena liberdade de operar em nossas vidas. É por isso que ele está diante do Pai, né? Como diz ali em Romanos, no capítulo 7 e no versículo 25, e que ele está intercedendo por nós. Veja só que além dele ele ser o nosso advogado, ele perdoar os nossos pecados, quer dizer, o seu sangue serve como propiciação, ele ainda está diante de Deus intercedendo, né? Quando há arrependimento, porque veja só, Deus ele age como juiz, né? E o Filho age como advogado. E o Espírito Santo, podemos dizer assim, o Espírito Santo faz o papel daquilo que nós chamamos como que é o procurador. O Espírito Santo é o procurador de Deus, né? Então ele está conosco o tempo todo, agindo a nosso favor, intercedendo também perante Deus por cada um de nós, né? E também nos fortalecendo, e também o papel de internalização da lei de Deus no nosso coração também é do Espírito, quando é dado esta liberdade. Por isso que eu disse que quando você lê a palavra de Deus, se você lê ela já com um pensamento preconcebido, você vai limitar a ação do Espírito Santo. Então, o que acontece? Não é por eu fazer parte de um círculo religioso, né? E eu aprendo certos conceitos teológicos de acordo com a visão daquela ordem religiosa, e eu então vou ter o entendimento de que eu estou certo, os outros estão errados. Normalmente é assim que funciona no meio, podemos dizer, evangélico. Por isso que há muita divisão relacionada, por exemplo, aos cristãos reformados, aos cristãos pentecostais, os neopentecostais, não é verdade? Os tradicionais, batistas, presbiterianos e assim por diante, que além de serem reformados, também são tradicionais, né? E aí há uma divisão justamente por causa disso. Um vê de uma forma, outro vê de outra, mas só que não há um respeito em relação, por exemplo, acontece um acidente, você tem 4 repórteres em cada ângulo desse acidente, cada
repórter vai narrar este acidente, né? O acidente aconteceu na mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo dia, mas cada um vai fazer um relatório. No final de tudo, você vai ver que todos vão narrar o mesmo acidente, só que cada relatório tratará de um ângulo diferente, viu nuances desse acidente que o outro não conseguiu ver. O que acontece? Em relação aos conceitos teológicos, a mesma coisa. Existe, claro, existem situações, né, acerca, por exemplo, da graça de Deus relacionada à pessoa de Jesus para perdão dos nossos pecados. E não tem como você dizer que o sangue de Jesus ele não perdoa pecados, ou que ele não é eficaz. Se vier uma outra, podemos dizer assim, pessoa falando algo diferente, alguma coisa está errado. Tá entendendo? O sangue de Jesus ele é eficaz, ele fala ainda nos dias de hoje, né? Ele não é só pelos meus pecados, mas diz que é dos pecados de toda a humanidade, mas claro, toda a humanidade no sentido de que se toda a humanidade se arrepender, toda a humanidade recebe o perdão de Deus. É nesse sentido que está falando pelos pecados de toda a humanidade. Significa que toda a humanidade tem os seus pecados perdoados, mesmo não havendo arrependimento. Não é isso. Então, é importante nós entendermos isto. Em relação à chamada lei de Deus e graça de Deus, né, eu vejo as duas não como antagônicas, e sim como uma cooperando com a outra. A partir do momento que ele me justificou, ele também me capacita para que eu venha conseguir andar de acordo com as suas leis, quer dizer, aquela debilidade que havia em mim para transgredir a lei de Deus, havia uma escravidão, havia uma debilidade em mim. Então, conforme eu sou salvo por Cristo e eu começo a andar com ele, né, a cada dia ele vai me aperfeiçoando e me capacitando a eu andar perante Deus de acordo com a sua vontade, em obediência à sua lei, porque ela já vai ser internalizada dentro do meu coração. Então, quando ela é internalizada, ela passa a fazer parte da minha nova natureza. Então, não é algo externo, é algo interno, está dentro de mim. Porque se for algo externo, aí também não agrada a Deus. Tipo assim, tem muitas pessoas que obedecem leis. Tem muitas pessoas que não são crentes, que não matam, não assassinam, não roubam. Aliás, tem pessoas que não servem a Deus, que moralmente falando, ou eticamente falando, às vezes é muito mais obediente às leis de Deus de uma maneira geral falando, do que alguns crentes, do que alguns cristãos. Mas sabe qual é a diferença? É que o cristão, ele está diante de Deus sempre clamando por misericórdia. Ele, na verdade, ele não confia no seu próprio esforço. Já o outro confia no seu esforço. Aí, às vezes, até a pessoa diz assim, mas eu sou uma pessoa boa, eu não mato, eu não roubo, eu não assassino, né? Tá vendo? Mas a palavra de Deus diz que bom é só Deus, é só Ele que é bom. Então, independente de você ser bom ou ruim, você achar que é bom ou ruim, ou má pessoa, você só consegue cumprir a justiça de Deus na sua vida através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Um grande abraço para você. Fica aqui com este vídeo, que Deus possa ter a liberdade de ministrar ao teu coração pela ação do Espírito Santo dele. E numa próxima oportunidade nós iremos falar sobre outros assuntos relacionados com o Sermão da Montanha. Que Deus vos abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Amém.